Meus amores, agora nós pegaremos os nossos livros de artes. O livro estará lá na página 22 a 27. Iremos dar a continuidade no assunto sobre família. Lembra que nós estudamos lá naquela atividade um pintor, que ele foi fazendo o quê? Várias esculturas que nós vimos, não foi? Que tinha família, isso mesmo. E vendo, né, a questão da família, nós vamos observar esse quadro. Esse quadro é de Tarsila do Amaral. Vamos observar o que tem nesta imagem? O que nós podemos perceber? Esse quadro, ele retrata de quê? De uma família, pessoas, né, que estão nessa tela. Olha só, Tarsila do Amaral utilizou várias técnicas aqui, mas com poucas cores. Isso mesmo, a técnica que ela utilizou, lembra que nós estamos sempre falando, olha sobre a tela? Exatamente. E foi utilizado aí. Olha só, amores, observamos as cores utilizadas nesse quadro. Azul, rosa, branco e amarelo. Também observamos que tem 3 personagens para cada cor e são cores intercaladas. Vamos observar. Isso mesmo. Nós observamos que tem jovens, né? Crianças, pessoa mais velha. Isso, né? Que as cabeças de algumas pessoas estão inclinadas para o lado. Outras dando uma impressão de quê? Que a imagem está em movimento. Temos também, nesta criação, ela exige o quê? Uma criatividade de talento. É um resultado muito estudo e experimentação feito pela parte da artista, né? Quando nós observamos este quadro, nós podemos perceber a dimensão que quantos os artistas fazem sobre a família. Existem o quê? Quadros, esculturas. Lembram daqueles quadros que nós observamos da família suburbana, das pessoas suburbanas, aquela até do casamento, que estavam construindo uma nova família? Então, famílias, elas são feitas o quê? Com pessoas diferentes. Nenhuma família é igual a outra, né? Quando voltamos nesta imagem, a família, podemos observar exatamente isso, que nenhuma família é igual a outra. Olha só, nós temos essa canção, tá? A canção é uma inspiração, música, né? Uma inspiração para a música é o que? A música do Irmãozinho. Vocês podem entrar lá no livro virtual ou procurar, né? Por essa canção da palavra cantada, Irmãozinho, tá bom? Para o quê? A gente pode até fazer uma brincadeira com a nossa família. No nosso livro, ele tem um desafio. E olha, o maior desafio que nós estamos tendo, a tia até falou, brincou com vocês, né, na sexta-feira, da questão do quê? Nessa pandemia, fez nós ficarmos mais próximos da nossa família. E como é bom, não é, amores, ficar perto da nossa família? É bom ficar perto do papai, da mamãe, da vovó. E isso nos traz um amor muito grande, né? Isso nos traz o afeto, nos deixa mais o quê? Seguros. E é exatamente isso que nós colocamos quando temos família. Lá, no nosso desafio, que a gente sabe que cada família tem um jeito diferente, né? Vocês vão poder o quê? Brincar entre as famílias. Nós poderíamos fazer isso juntos, né? É igual a tia sempre fala, por conta do distanciamento social, não tem coisas que não tem como brincarmos. Mas nós podemos fazer o quê? Relatar algumas coisas que vivenciamos junto com nossa família. E o que nós vamos fazer? Vocês vão relatar, né, algo que foi vivenciado com a família de vocês. Ah, tia, nós passamos uma viagem juntas, mas a tia não quer só o relato. Sabe o que nós vamos fazer?
vocês vão mandar uma foto para a tia junto com a sua família. Isso mesmo, de um momento muito especial que vocês fizeram. Exemplo, um acampa dentro, uma cabaninha que vocês construíram dentro de casa nesse momento, né? Uma brincadeira feita em família, porque estar em família é muito bom, tá? E é isso que a tia espera de vocês. Uma foto, um vídeo, né? Para mandar para a tia, para nós fazermos o nosso mural. Pode entrar na nossa caixa das emoções também, tá bom? Amores, vamos lá para a página 25, que nós vamos falar um pouquinho sobre esta imagem, porque como nós estamos falando sobre composição de imagem, vamos falar sobre esta imagem, que é a Mãe Preta, de Júlio Guerra, tá? Lá no Lago do Paissandu, em São Paulo. Quando nós falamos, né, de esculturas, lembramos das esculturas que nós já vimos, a escultura de bronze, né, que nós vimos sobre a família. E essa escultura, ela foi feita em 1955. Nós podemos observar que é uma mãe junto com um bebê, né? E esse artista, a tia até colocou uma reportagem, um link da reportagem para vocês, lá na agenda, falando sobre Júlio Guerra. Vamos descobrir um pouquinho quem foi Júlio Guerra? Lá na nossa página 26, ela vai falar um pouquinho desse artista, né? Esse artista, ele nasceu em 1912, lá na cidade de São Paulo. Júlio Guerra, ele começou a se aproximar da arte na adolescência e ele foi copiando as imagens através de quê? De revistas. Ele foi modelando, né, com figuras com barro, né, que ele recolhia nas margens do rio. Então, o nome do rio tá lá no nosso livro, Jurubatuba. Ele fazia as artes com barro. Isso mesmo, nós podemos fazer a arte com barro, dá pra gente fazer arte com cerâmica, as nossas artes que nós vimos com bronze, né, com pedras, vários tipos de artes, não é só com tinta. Temos muitas coisas para fazer artes. As sucatas também são feitas, né? Dá pra gente fazer vários tipos de artes. E Júlio Guerra, ele fazia exatamente as artes dele com o barro que ele pegava lá do rio. Vamos descobrir mais um pouquinho sobre ele? Ele estudou, né? Se formou lá na Escola das Belas Artes de São Paulo. Ele se tornou professor na mesma instituição que ele formou, e ele tem várias esculturas famosas que estão espalhadas por São Paulo e que fazem referências de fatos marcantes da história de São Paulo. Quando a gente fala referências, quer dizer o quê? Que é muito importante. Lembra daquela mão, a escultura, né, que nós temos de quando Oscar Niemeyer colocou a mão, né, lá naquela praça, que é a mão que a gente até falou da história que tem o símbolo da África? Pois é, a mesma coisa são as obras de Júlio Guerra, que está lá em São Paulo, essas referências que ele faz. E uma dessas referências que nós temos é a estátua do bandeirante Borba Gato. Isso mesmo. Quando nós observamos lá no nosso link, ele vai falar um pouquinho dessa escultura, que é uma escultura grande e que ela está lá em Santo Amaro. Foi uma das esculturas muito importantes que Júlio Guerra fez, né? Essa escultura da Borba Gato e a Mãe Preta são esculturas que exaltam a figura, né, no caso da Mãe Preta, aquela amas de leite, que no caso, tio, o que significa amas de leite? Quando a mãe não tinha leite, ela, né, pediu para outra pessoa que tinha leite para amamentar os seus filhos. Por isso que eram chamadas de amas de leite. E era o que aconteceu nessa escultura da Mãe Preta, que ela era uma ama de leite. Olha que história interessante, não é isso? E olha só, nós temos o quê? Muitas obras públicas espalhadas na metrópole ali de São Paulo, né?
O Monumento da Mãe Preta, ela foi inaugurada no dia 25 de janeiro, data de aniversário de São Paulo. O artista, ele faleceu em 2001, né? Nós perdemos Júlio Guerra em 2001. Observamos na figura, né, nesta imagem, ao lado, né, que ele tá do lado da estátua Borba Gato. Ele tirou essa fotografia em 2000. Vamos ver mais um pouquinho das imagens, né, das esculturas de que, né, Júlio Guerra fazia? Então, olha só. Primeiro monumento que nós temos aí é a Borba Gato, que é uma homenagem lá na Avenida Santa Amaro. Lembra que a tia falou? Ela fica lá na Avenida Santa Amaro. Temos também essa escultura, que é Iguatinga, é uma estátua em bronze. Ela está exposta na Biblioteca Prestes Maia, também na cidade de São Paulo. Olha essa, turma! Monumento aos Romeiros, instalada em frente à Casa da Cultura de Santo Amaro, na cidade de São Paulo. Santo Amaro tem muitas esculturas por conta que ele morava em Santo Amaro, né? Por isso que tem muitas esculturas lá. Aí, continuidade, né, do Monumento de Romeiros, uma obra instalada em frente à Casa da Cultura, também lá em Santo Amaro. Então, nós podemos perceber o quanto ele foi muito importante para a cidade de São Paulo, né? O quanto ele tem várias esculturas e a importância disso. Então, olha o que nós vamos fazer. Ai, tia, eu não consigo fazer o que Júlio Guerra, né, fez. Mas nós temos a proposta de atividades. Isso mesmo. Quais são as propostas de atividade? Ah, tia, eu tenho que mexer com barro? Sim, mas nós vamos mexer não com barro. Nós vamos mexer com argila. Isso mesmo. Você vai ser um artista. Vamos fazer o quê? Você vai pensar em algum personagem para criar uma escultura de argila. Isso mesmo. Vamos lá pegar o nosso livro. Você vai refletir sobre o que ela pode estar fazendo. Pode ser um trabalhador em atividade, alguém meio de um passeio, né? Uma dançarina, uma criança brincando. Lembra que Júlio Guerra, ele fez a questão do Borba Gato, que era um bandeirante, né? Que quando ele veio para cá, então ele fez até os detalhes da roupa, ele fez, né? A Mãe Preta também, que ele quis deixar marcada ali a questão dessas amas de leite. E aí, a argila. Ah, tia, podemos fazer vários personagens. Podem fazer. Mas olha só, vocês vão preparar a argila. Lembrem-se dos cuidados necessários, tá bom, meus amores? Que a tia sempre fala. A questão do manuseio. Não podemos molhar muito a argila, senão a argila vai ficar muito mole. Também não podemos, né, não deixar de molhar, senão a argila vai ficar dura. Então, assim, é uma atividade que vocês podem fazer modelagem. Depois que essas peças estiverem secas, nós podemos o quê? Fazer uma exposição, tá? Detalhe, não façam muito grande, né? Imagens grandes, porque para ela não quebrar nesse processo da secagem. Mas também não faça a imagem muito pequena, né? Pra gente, porque tudo depende do quê? Você fazer muito pequena, não vamos conseguir ver os ricos detalhes que vocês vão fazer. Até porque nessa turma, eu posso falar, temos vários artistas, vários desenhistas. Eu sei que tem pessoas aqui que querem ser arquitetos e sabem desenhar bem. Tantos personagens que eu também já vi e que foram ótimos. E agora eu quero ver sobre argila. O que vocês vão fazer com a argila? Nós vamos fazer como fosse Júlio Guerra, né? Só que aqui vai ser o quarto A, tá? Amores, vamos fazer com todo cuidado. Tia, até que dia que eu posso mostrar? Até que dia que pode mostrar na live? Tem que ser... Não precisam ter pressa para fazer isso. A tia não está pedindo isso para amanhã. Não. Cada um pode ter o seu tempo para fazer. A tia só vai estipular a questão de que
Vocês podem mostrar daqui umas 2 semanas. Por quê? Porque a tia sabe que a argila, ela demora a secar, né? Ainda vai ter pessoas que vão precisar comprar. Então, não precisa ser para amanhã. Mas quem quiser providenciar, mas pode comprar, tia. Não vai falar, não compra. Mas vão pensando nos personagens, né? Vão pregando primeiros detalhes, né? Para depois, na hora que a gente for modelar para fazer, ser mais fácil, ser mais rápido também, né? Porque a gente já tem no pensamento o que vamos fazer, já se torna mais fácil, tá bom? Amores, olha só. Pegando o gancho aqui da aula de artes, nós temos atividade no livro Aprender a Pensar, nas páginas 16 e 17. Essa atividade é a reflexão de quê? De tudo aquilo que nós já aprendemos, né, no decorrer desses dias. Nós falamos sobre a questão de pensar antes de agir, nós falamos sobre a questão de refletir, né? Falamos diversas as coisas, né? De ser justo, né? Da amizade, tudo nós falamos aqui. Então, essa questão do aprender a ser, nós vamos fazer a reflexão, tá bom? Só fazer atividade e aí vocês vão complementar com a palavra de vocês, tá bom? E para lembrar, né, que hoje, 7 de setembro, é uma data muito importante para o Brasil. O que será de tão importante que nós temos aqui no Brasil? Quem sabe? Ah, você que respondeu é isso mesmo, a independência do Brasil. Mas por que ela é tão importante? Por que esse processo ele é tão histórico assim? Ah, tia, aula de história? Não, amores. É só para falar o quanto é importante essa data, né? Essa data, ela é muito importante porque lembra que lá em história nós sempre vamos falar um pouquinho, né, da questão de uma monarquia e de repente de uma colonização e o que tem a ver tudo isso no dia 7 de setembro? É um processo histórico de quê? É a separação entre Brasil e Portugal, que se deu em 7 de setembro de 1822. Isso mesmo, ó. Tem muito tempo. Por meio dessa independência, o Brasil ele deixou de ser o quê? Uma colônia portuguesa e ele passou a ser uma nação independente, que não dependia de Estado mais de nenhum país, isso mesmo. E esse evento, o que aconteceu, turma? A questão que organizou como uma monarquia de Dom Pedro I como imperador. E foi isso que aconteceu. Lá nas margens do rio Ipiranga, Dom Pedro gritou independência ou morte. E por isso que hoje nós temos a independência do Brasil. Por isso que o Brasil ele é um país independente. Tudo por conta disso, por conta deste processo, né? Olha que interessante. A tia também deixou só um linkzinho de um pouquinho dessa história meio um desenho para ser bem mais divertido, para entendermos um pouquinho da independência do Brasil. Eu sei que todo ano a gente fala, a gente estuda, né? Então, para ficar sempre na nossa cabecinha o quanto é importante, né? Por que o Brasil ele é independente, né? Por que a independência, por que sofreu tudo isso? Foi por conta disso, esse processo dessa separação dessa colônia, que ele passou a ser independente, né? Ele não dependia mais de ninguém. E olha que bom, né? Hoje nós somos uma nação independente, né? Amores, eu espero que vocês estejam também estudando, descansando um pouquinho, aprendendo muitas coisas. Amanhã temos lives de correção das atividades de português, tá bom? Não esqueçam de realizar as atividades.
Ah, tia, sim, a tia tem que dar esses recados. Sempre a tia vai dar esses recados. Letra bonita, organização, cuidado com a pontuação, cuidado com ortografias, letras maiúsculas. Mas eu sei que vocês são muito inteligentes, ó, espertos. A tia nem vai precisar mais falar isso porque vocês já sabem disso e já está na ponta do lápis, né? Porque vocês são demais. Amores, beijos e até amanhã na nossa live, tá bom? Tchau!